Sinal ruim aqui, eu não sei. A internet está péssima. Ver se melhora, senão eu vou ter que parar essa live. Já parei uma vez. Hoje nós vamos ler a segunda parte do Evangelho de João 19, Evangelho de João capítulo 19. Vamos ler a segunda parte. E já peço a vocês que se inscrevam lá no Eclésia Católica de Cristo. No YouTube, Eclésia Católica de Cristo no YouTube. Não tenha complexo do nome, porque a Igreja de Cristo ela é católica, porque ela é no mundo inteiro. Isso que significa ser católico. Não estou falando do católico romano, mas eu reconheço que o católico romano foi que levou o evangelho ao mundo inteiro, ok? Então vamos lá, para honra e glória em nome de Jesus. Que eu sou cristã evangélica porque eu creio no Evangelho de Jesus de Nazaré. Mas também eu creio no Evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo, que o Pai e o Filho deu ao apóstolo Paulo através do Santo Espírito. No Evangelho que Pedro pregou, no Evangelho que João pregou, que Tiago pregou, que Judas pregou, porque eles receberam muitas revelações do Espírito Santo. Então nós precisamos conhecer o Evangelho de Cristo. O Senhor Jesus ele pregava mais para os judeus, e nós temos que entender quanto que ele estava falando com os judeus. Nós precisamos conhecer o Evangelho de Cristo, mas também conhecer o Evangelho dos apóstolos, porque os apóstolos foram chamados para ir pelas nações pregar. E especialmente o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Mas hoje nós estamos lendo o Evangelho de João, do apóstolo João. Então vamos lá. Começa assim, a segunda parte do capítulo 19. Depois de os soldados crucificarem a Jesus, que, como eu digo, sempre quando nós chegar nas finais dos evangelhos, é um momento mais difícil da gente, porque é tanto sofrimento que nosso amado passou. Depois de os soldados crucificarem Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado. E ali, aquele manto cortado em 4 partes, estava simbolizando que o evangelho ia ser pregado nas 4 partes do mundo. E acabou que também para a nova aliança foi 4 evangelhos escolhidos, porque tinha sido 40 evangelhos escolhidos. 10% foi escolhido, que foi 4. Então, o manto 4 partes, os evangelhos, 4 evangelhos, nada é por acaso no cristianismo. Nada no cristianismo é por acaso. Ok? Depois os soldados crucificaram Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Ok? A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros, não rasguemos. Então, o outro manto que o Senhor Jesus tinha, ele foi cortado em 4 partes. Essa túnica que vermelha que eles colocaram no Senhor Jesus lá, foi por conta deles lá para dizer, olha o rei dos judeus. Essa túnica vermelha era uma túnica cara, era uma túnica importante. Ela não era emendada. Quando fala não tinha costura, porque ela não era emendada, ela não era cortada. Foi feita uma tecelagem só para ter aquela túnica. E era a túnica que os imperadores usavam.
era mais ou menos igual ali a túnica que os imperadores usavam. Que os reis usavam, ok? Aqueles cortaram era o manto que o Senhor Jesus tinha, que todo judeu carregava. Não era o talite igual hoje o povo mostra, não. Naquela época os negócios não eram assim pequenininhos igual o talite, era grandão. E até embaixo. Lembra lá que quando a mulher tocou na orla dos vestimentos de Senhor Jesus, ela tocou ali naqueles fiozinhos que tinha no manto dele. Então vamos lá. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, não vamos rasgar, né? Mas vamos tirar sorte. O que eles fizeram? Não vão cortar. A roupa, o outro cortou. Não sei porquê, gente, mas tudo isso é profético. Quando chegou na vez da túnica, não, a túnica não pode cortar. Vamos tirar sorte com quem ela vai ficar. O que essa túnica representava, hein? Seria a igreja de Cristo? A igreja de Cristo não pode ser cortada, não pode ser dividida. Não pode. Ok? Cuidado com quem está dividindo a igreja de Cristo. Esse manto vermelho aqui, essa túnica, ela pode representar o corpo de Cristo. Não pode ser cortado. Inclusive, o Senhor Jesus morreu na cruz, mas o corpo dele não foi cortado. Isso é revelação, gente. Eu não pensei, nunca pensei nisso. Depois o soldado... Aqui, ó. A túnica, porém, todo tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não rasguemos, mas deitemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Assim se cumpria as escrituras. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica. Então lá no Salmo já falava. Quando Davi falava ali, as pessoas pensavam que Davi estava falando dele próprio. Mas não era. Davi era um profeta messiânico. Ele estava falando de Jesus. Ok? Então aqui Davi escreveu, ó: assim cumpri as escrituras, repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica. Isso foi o que os soldados fizeram. Então Davi, ele, como um profeta messiânico, ele estava profetizando o que ia acontecer com Jesus de Nazaré. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, a tia, né? Maria, então, tinha uma irmã ou prima, porque aqui na Bíblia, quando fala irmã, não significa que é a irmã da mesmo pai e mãe. Ninguém nunca ouviu falar que Maria tinha irmã, mesmo de casa. A história de Maria é outra. Não conta que ela tinha irmã. Mas aqui fala que tinha irmã. Pode ser uma irmã de tribo. Enfim. Isso não ficar discutindo isso aqui não vai resolver nada. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Então ali eram as três Marias. Então, aí dá para se ver que realmente essa mulher não era irmã de Maria, porque ela também chamava Maria. E uma mãe não ia pôr duas Marias dentro de casa. Então, tome cuidado quando está escrito irmão ou irmã no evangelho aqui, viu? Pra você não fazer interpretação de outra forma. Então aqui diz, estava de pé sua mãe. Então, sua mãe, Maria é sua mãe, né? Não falou Maria, mas nós sabemos que a mãe de Jesus se chama Maria. Depois, a irmã de sua mãe, Maria. Aqui aparece outra Maria. Mulher de Cleófas, que era esposa de Cleófas. Okay? Outra Maria. E Maria Madalena. Madalena porque era de Magdala, o lugar. Então, não é o nome dela era Maria Madalena. Chamava ela de Madalena porque ela era de Magdala.
Então, eram as 3 Marias. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. João também estava ali por perto. Dos apóstolos que a gente vê que estava perto na cruz, era João. Quando Jesus viu sua mãe perto dela, o discípulo que amava disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Amém? Glória a Deus. A Igreja Católica fala que quando Jesus fala para João, eis aí teu filho, declarou que Maria seria a mãe da igreja. Eu não vou discutir isso aqui não, gente. É a crença deles. Ok? Mas todos os apóstolos, os discípulos, os apóstolos de Cristo, todos eles tinham um respeito muito grande por Maria. Muito grande, ok? Tratava ela realmente como se fosse uma mãe, com muito respeito. E ali só estava João. E o Senhor Jesus entrega Maria para João cuidar. E ainda disse para Maria: eis aí teu filho. Então o Senhor Jesus estava indo, mas estava deixando alguém para cuidar da mãe dele. Aleluia. Depois disse aos discípulos: eis aí a tua mãe. Olha, depois disse ao discípulo: e eis aí tua mãe. Eis aí teu filho, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Ok? Dizem que o apóstolo João era um de melhor condição financeira. E mamãe, então mamãe, agora você é minha mãe, você vai vamos para casa, mamãe. Ok? Deus seja louvado. Além de João também ser uma pessoa muito amorosa. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir plenamente a Escritura, disse: tenho sede. Jesus teve uma sede ali naquele último momento. Tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Era um vinho que já estava velho, estragado. Acho que eles levavam para lavar ferimento, eu não sei. Não sei porque que esse vaso, eu não sei porque que tinha um vaso ali cheio de vinagre. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados ensoparam uma esponja de vinagre, fixando-a numa vara e chegaram ali à boca. Uma vara comprida de um negócio que chamava ensopo, vara de sopo. Chegaram ali à boca. Vinagre. A pessoa está com sede, vai dar vinagre. Misericórdia, o que é isso? Uns dizem que não era bem vinagre, mas enfim. Vamos continuar lendo. Havendo Jesus tomado o vinagre, disse: tudo está consumado. Algumas traduções dizem que Jesus não tomou o vinagre. Essa tradução aqui fala: havendo Jesus tomado o vinagre, disse: está tudo consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Esse vinagre, essa bebida, tem algum mistério nela que pode ser que a gente ainda não entendeu. E vamos continuar a leitura. Porque foi depois que ele tomou esse vinagre, que ele sugou ali, né? Não nem tomou, sugou aquele vinagre, inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Ali ele entregou o espírito para o Pai Eterno. Okay? Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era preparação, ia até a Páscoa, né? Era a festa da Páscoa, no outro dia, e o pessoal estava preparando, e depois das 6 horas da tarde ninguém podia
fazer mais nada em Jerusalém. Então os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação e esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que ele lhe quebrasse as pernas e fosse retirado. Na realidade, se aqui diz que foram os judeus que pediram, na realidade, os judeus que odiavam o seu Jesus, gente. Se foi eles que pediram para quebrar as pernas, é porque eles queriam ter certeza que o Senhor Jesus estava morto. E eles queriam que quebrasse as pernas do Senhor Jesus, mas na profecia falou que o corpo dele não ia ser quebrado. Então, ali todo o tempo Deus estava ali, o Espírito Santo estava ali, os anjos estavam ali. E o que aconteceu? Ok? Então, com certeza, os judeus queriam ter certeza que eles tinham morrido e era para tirar eles dali, para não chamar a atenção da festa que estava tendo. Então, eles pediram pediu para o Pilatos. Pilatos é que dava ordem para o soldado. Para quebrar as pernas e fosse tirado da cruz. Ia ter festa, não ia ficar bem ali, aquele povo crucificado, o Filho de Deus crucificado, né? Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele foram crucificados. Ali tinha anjos de Deus trabalhando, por quê? Por que eles não quebraram logo de Jesus? Não quebrou. Chegando, porém, a Jesus, como visse já morto, não lhe quebraram as pernas. Então eles perceberam que o Senhor Jesus já está com a cabeça caída. Eles falaram, será que já está morto? Então foi lá, quebrou. Provavelmente os outros não estavam com a cabeça caída ainda, não tinham morrido ainda. Eles foram lá e terminaram de matar. Okay? Era muita dor, gente. Era coisa terrível. Era coisa terrível. Porque se eles tirassem a pessoa da cruz sem quebrar as pernas, ainda tinha o perigo dela fugir, né? Quando a gente vê lendo a Bíblia, a gente tem que prestar atenção em todos os detalhes. E tinha o perigo dela fugir. Então, para ela não ter o perigo de fugir, quebra as pernas. Mas quando chegou em Senhor Jesus não era para quebrar a perna dele. Chegando, porém, a Jesus, como visse já morto, não quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança. Imediatamente saiu água e sangue. Saiu sangue e água. Ok? Tem a imagem que uma freira teve a visão do Senhor Jesus saindo sangue e água. Os protestantes ignoram, mas eu creio que essa freira teve essa revelação mesmo. Ok? A gente tem que parar de ser incrédulo. Se o Senhor Jesus quis se mostrar assim, a questão é entre o Senhor Jesus e a freira. Não é para a ciência explicar. Hoje em dia as pessoas querem explicar a Bíblia só cientificamente. Não creem no Santo Espírito, porque é o Santo Espírito que nos ajuda a entender a Bíblia. Se não tiver o Santo Espírito, não adianta. Não vai entender, a salvação é pela fé. Ajuda-nos, Senhor, a ter fé. Ok? E aí um dos soldados abriu, imediatamente saiu sangue e água. Então, a Maria, uma freira, ela foi, como se diz? Uma freira, ela teve a revelação, ela viu ali uma imagem do Senhor Jesus derramando sangue e água. Tem muitas revelações sobre o Senhor Jesus. Tem gente hoje ainda que tem revelação do Senhor Jesus na cruz. Os que têm fé, né? Vamos lá. O que foi testemunha desse fato o atesta. E o seu testemunho é digno de fé. E ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós criais. Assim se cumpriu a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Então, a Escritura já dizia, nenhum dos seus ossos será quebrado. Os judeus, daquela parte judaica ali dos religiosos que odiavam Jesus,
Eles queriam que quebrasse as pernas do Senhor Jesus. Mas tinha uma profecia que falava assim: nenhum dos seus ossos será quebrado. Está em Êxodo 12:46. Êxodo, Torá de Moisés. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Lá está falando de Jesus de Nazaré. Tudo que aconteceu com o Senhor Jesus de Nazaré na terra era cumprimento de profecias ou dos estudos rabínicos anterior a Jesus. Tudo. E se cumpriu. Tudo se cumpriu. Hoje esconderam tudo isso para não permitir que as pessoas se convertam a Cristo. Mas quem é que cegou o entendimento? É o Deus desse século, é o príncipe das trevas que segue o entendimento das pessoas. Está escrito, Paulo falou, é o príncipe das trevas, o Deus desse século que cegou o entendimento deles. Vamos lá. E diz em outra parte, a escritura, em outra parte está escrito a escritura. E diz em outra parte da escritura, olharão para aquele que o transpassaram. Então o Senhor Jesus, ele foi transpassado. Enfiaram uma espada do lado do coração dele. Saiu sangue e água. Ok? Porque também estava escrito que ele seria transpassado. Tudo. Não vai na onda desses falsos religiosos por aí que tá fazendo o cristianismo negar a fé. Tudo que aconteceu do Senhor Jesus é profético. Ok? Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, José de Arimateia, dos 70 sábios de Jerusalém, só 2 creu, José de Arimateia e Nicodemos. Então o José de Arimateia, depois de José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente não podia falar, ele era discípulo do Senhor Jesus, mas não podia falar, ok? Mas agora que o Senhor Jesus já estava morto, ele criou coragem, né? Depois de José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente por medo dos judeus, os judeus que perseguiam Jesus, o quê? Não é todo o povo judeu, muitos judeus creram em Cristo e creem até hoje, aleluia. Então, mas ocultamente por medo dos judeus descrentes, rogou a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu, foi, pois, e tirou o corpo de Jesus. O Arimateia era um homem de posses, de bens, e ele mandou autorização para Pilatos, porque a partir do momento que entregou o Senhor Jesus nas mãos do romano, do gentio, tudo agora tinha que ter autorização. Então, foi pedir para quebrar as pernas, mas aí não foi preciso quebrar. Aí furou do lado do coração. Porque os anjos do Senhor não deixou eles quebrar as pernas, porque era profético, ok? Que não era para quebrar. Aí, depois o José de Arimateia foi lá pedir também para Pilatos para pegar o corpo e enterrar. Pilatos permitiu. Agora precisava da permissão de Pilatos, né? Acompanhou o Nicodemos, aquele que anteriormente fora de noite ter com Jesus. O Nicodemos também foi junto, ok? O Nicodemos acompanhou o José de Arimateia, ok? Acompanhou aquele que anterior for de noite ter com Jesus, levando umas 100 libras de uma mistura de mirra e aloés, ok? 100 libras. Já tinha bastante coisa ali. É que as mulheres, no outro dia, elas queriam fazer do jeito delas, quando elas foram. No outro dia, não. No terceiro dia, no domingo. Levando umas 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus, envolvendo-o em panos com os aromas, como os judeus costumavam sepultar. Levaram panos que enrolava, morto, a mirra e o aloés, ok? No lugar em que ele foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda for depositado. E aí hoje as pessoas dizem
que esse é um sepulcro que tem lá no Monte da Caveira, que foi comprado pelos evangélicos, protestantes, foi comprado desse lugar, e diz que, mas a Bíblia não fala que é lá, só fala que era perto da onde que o Senhor Jesus foi sepultado. No lugar em que o Senhor Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda fora depositado. Foi ali que depositaram Jesus por causa da preparação dos judeus e da proximidade do túmulo. Então, esse túmulo não estava muito longe, não. Não estava muito longe da cidade, esse túmulo. Ele estava fora do muro, porque foi fora do muro. O Senhor Jesus foi enterrado fora do muro. Mas não estava longe não, porque eles tiveram todo o cuidado, aquela preocupação de tirar o Senhor Jesus dali. Os outros judeus mandaram quebrar as pernas. Graças a Deus não foi preciso, porque não era para quebrar mesmo. Depois o José de Arimateia e Nicodemos, que era 2 dos 70 sábios de Jerusalém, foi lá e pegou o corpo do Senhor Jesus, enterrou do modo judaico. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E aqui fala, no lugar em que foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda fora depositado. Foi ali que depositaram Jesus por causa da preparação dos judeus, a preparação da festa, que era a festa dos judeus, e da proximidade, e porque o túmulo estava ali perto de onde foi crucificado. Ok, gente? E vos deixo aqui. Sigo lá a Eclésia Católica de Cristo no YouTube, no Facebook, Bíblia Diária Helena e Eclésia Católica de Cristo. E eu vos abençoo. Eu vos abençoo, deixo uma bênção especial para quem está assistindo até o final. E também peço que vocês compartilhem para conhecer a história verdadeira do nosso mestre. E também pega a Bíblia e leia em casa. Cuidado com a Bíblia Nova, que as Bíblias Novas estão mudando as escritas. Mas eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoo com bênção de saúde, com bênção de prosperidade, com bênção de paz, em família, e onde você estiver, que brilhe a luz de Jesus em você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, shalom.